Olá, uma boa tarde para você que vai assistir essa live ao vivo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre o estresse do cuidador. Então, se você é cuidador, cuidadora de pessoas idosas, você trabalha e lida com cuidadores, ou você, de repente, na sua vizinhança, você conhece cuidadores de pessoas idosas, participe dessa live. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto. Se você também vai assistir essa live pelo canal do YouTube, essa live vai ficar gravada, estou fazendo nesse momento aqui no Instagram, mas a live depois vai para o canal do YouTube, para o Facebook também. Me diga se você é cuidador, se você é cuidadora, né? Eu acho importante a gente conversar sobre esse contexto, essa vivência, essas experiências dos cuidadores de pessoas idosas, né? Nós, profissionais, precisamos entender esse contexto, pessoas também que são cuidadores também precisam se entender, né? Entender seus sentimentos, seus conflitos emocionais. Então, a ideia é nessa live a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns questionamentos, eu recebo muitos depoimentos, né, de cuidadores muitas vezes frustrados, cansados, e foi pensando nisso que eu resolvi fazer essa live, tá? Para você que está aqui pela primeira vez, sempre me apresento, eu sou Juliana Benevides, sou professora de gerontologia, sou pesquisadora no campo da longevidade humana, trabalho já há 13 anos nesse campo, e aqui nas redes sociais já faço um trabalho há 4 anos, né, com mais de 500 vídeos no canal do YouTube. Então, se você tem interesse em entender esse contexto da longevidade, de saúde da pessoa idosa, se você é aluno da gerontologia também, acompanhe as minhas lives, e não só isso, né, aproveita o material que tem aqui no Instagram, o material que a gente tem lá no YouTube divulgado, no Facebook, porque tem muita coisa aí para colaborar com a vida de vocês, tá bom? E quem está aqui ao vivo, né, deixa o seu boa tarde. Eu gosto sempre de interagir com vocês, de saber quem está participando aqui ao vivo, se você é cuidador de pessoas idosas ou não, se você é profissional, se você também é professor, pesquisador, enfim, né? Se você é pessoa idosa, diga aqui para mim, deixa sua mensagem, tá bom? E aí, já falando então, né, já começando a live de hoje, sabe que é uma live na hora do almoço, uma live surpresa, então não sei como está a vida aí de vocês, né? Eu queria já começar conversando sobre esse contexto do cuidador, né? E aí, por que a gente fala estresse do cuidador? Porque, infelizmente, a maior parte dos cuidadores experimenta esse estresse, esse esgotamento, que muitas vezes não só um esgotamento emocional, mas também um esgotamento físico, né? E por que esse esgotamento acontece? Porque cuidar de pessoas, né? Em especial cuidar de pessoas idosas, demanda um trabalho emocional muito grande da gente. Porque você não cuida de uma pessoa idosa que é independente, que tem todas as condições, né, do ponto de vista cognitivo ou físico, de cuidar da própria vida, correto? Quando eu cuido de uma pessoa, quando ela precisa dos meus cuidados, é porque ela tem uma demanda aí, do ponto de vista cognitivo, físico, ou as duas coisas, né? Então, isso demanda muito trabalho e demanda muito do emocional do cuidador, demanda um preparo que muitas vezes o cuidador não tem, demanda um acompanhamento, né? Lidar com essas pessoas nessas situações faz com que a gente tenha que lidar e conviver com emoções muito fortes, não só nossas, mas da pessoa, porque você imagina, por exemplo, uma pessoa que perde, por exemplo, fica com uma deficiência física, né? Um idoso acostumado a vida inteira a fazer tudo e tal, e de repente ele precisa de outra pessoa para ajudar no banho, para fazer a própria comida, ou uma pessoa que tem, por exemplo, uma demência, ela, obviamente, se ela tem uma demência, ela, à medida que isso vai avançando, ela não percebe, né? Então ela quer fazer as coisas do jeito dela, a gente sabe que ela não pode fazer, e às vezes acaba criando ali uma raiva daquela pessoa em relação a gente, né? Então, tudo isso demanda do cuidador lidar com essas emoções fortes de quem ele cuida e com as próprias emoções dele. E às vezes é muito difícil para o cuidador lidar com isso. E aí, diante de toda a demanda, né, que é a demanda de fazer comida, a demanda de cuidar da alimentação, a demanda de cuidar das coisas de casa, o cuidador ele acaba assim, focando só nessas tarefas, nas coisas que ele tem que fazer, que são muitas, né, nos inúmeros compromissos que ele tem, ele acaba esquecendo dele mesmo. Ele acaba, de certa forma, assim, tentando não perceber, não admitir os próprios sentimentos, porque isso é muito difícil, né? Lidar com os próprios sentimentos, lidar com o próprio cansaço, olhar para si mesmo, né, diante desse processo de cuidado. E isso é um problema, porque se o cuidador ele não cuida de si mesmo, o que vai acontecer? Esse cuidador ele vai adoecer, ele vai sofrer muito mais do ponto de vista físico, ele vai adoecer do ponto de vista emocional. Então, por isso que eu estou fazendo essa live.
Antes de continuar, e eu vou falar sobre as principais emoções do cuidador e como lidar com elas, eu quero dar uma boa tarde para Clarice, né, de São José do Rio Preto, que é cuidadora, me acompanha também há muitos anos, né, Clarice? Cuidando com amor e empatia. Colocou aqui que está em pleno estresse, então fique nessa live que eu vou trazer muitas dicas aqui para você, tá bom? Então, o que acontece? Quais são as principais emoções do cuidador? Primeiro, vocês precisam entender que qualquer cuidador pode sentir essas emoções que eu vou falar aqui. Você não é nem pior nem melhor que ninguém porque você sente isso. Só precisa entender que é natural e é normal, você não precisa se culpar por conta disso, tá? Que é o que muitas vezes acontece com os cuidadores. Então, é muito comum você ter raiva do comportamento da pessoa idosa, seja ela lúcida ou não, né? Quando a gente cuida de uma pessoa que tem demência, às vezes pode ser até mais fácil lidar com o comportamento difícil dessa pessoa, porque a gente sabe que é a demência que está causando aquilo. Quando a gente cuida de uma pessoa, por exemplo, que precisa do nosso cuidado, tem uma deficiência física, por exemplo, mas não tem uma demência. E às vezes ela insiste, por exemplo, um diabético que insiste em comer uma coisa que não pode, um idoso que não aceita a orientação para fazer os exercícios físicos, por exemplo, uma pessoa que não é grata, né? Ou seja, ela vai tendo comportamentos que vão estressando e que vão fazendo com que a gente fique raiva daquele comportamento. Às vezes a gente acha que está sentindo raiva do idoso, muitas vezes não é. Pode ser também, e é normal e é comum. Mas a gente sente raiva do comportamento dessa pessoa. Esse comportamento traz um estresse, e é normal você sentir raiva, você não precisa se sentir culpado por isso, né? Tem um outro tipo de raiva que às vezes é a raiva que a gente tem da doença. Porque a gente fica se perguntando por que que o meu pai, a minha mãe, enfim, um tio, por que que essa pessoa está com câncer, por que que essa pessoa está com Alzheimer, né? Às vezes a gente sente raiva até de Deus, porque a gente fica pensando, poxa, mas essa pessoa foi tão boa, e de repente está passando por essa situação, né? E é comum a gente sentir essa raiva da doença também, é normal, e às vezes a gente fica se questionando, poxa, mas como que eu sou ingrata, né, com Deus, como que eu... Que isso acaba levando, né, para a questão da espiritualidade, a gente acaba achando que isso é ruim, que a gente não é uma pessoa de fé, quando na verdade são sentimentos que a gente tem mesmo à medida que a gente cuida, porque todo esse processo de cuidado traz um cansaço, como eu falei. Então é normal sentir esse sentimento, né? Outra emoção muito comum e que eu vejo o tempo inteiro é o sentimento de raiva por ser, por exemplo, o principal cuidador, por ser o único cuidador, por se sentir forçado a cuidar de alguém sozinho, por não ter apoio das instituições, por não ter apoio das famílias, né? E aí eu tenho outras lives também que eu falo com vocês sempre, olha, cuidar sempre vai ser uma escolha, sempre é. Por mais que você seja um cuidador único, sempre é uma escolha, porque também se você não quiser mesmo cuidar, ou se você não tiver condições de cuidar, você tem a opção de buscar uma instituição de longa permanência, né? Você tem, que não é fácil, às vezes, principalmente quando a gente vai buscar isso de órgãos públicos, quando a gente não tem condições financeiras de pagar, mas é algo também que também é uma opção, tá? Que embora à primeira vista não pareça. Mas é muito difícil para a gente lidar com essa questão, né? Às vezes, pode ser que às vezes a gente nem consiga o apoio dessas instituições mesmo, principalmente quando eu falo de instituições públicas. O processo é demorado para conseguir uma vaga quando você realmente escolhe por institucionalizar um idoso. Mas isso traz uma raiva, que você fica, poxa, mas por que eu? Por que que eu tenho que cuidar? Por que não outras pessoas? Por que que eu tô sozinha aqui, né? Isso traz um estresse também. Outra emoção muito comum é essa questão de você se culpar. Então, muitas vezes o cuidador se culpa porque ele deseja a morte do idoso. É uma coisa normal, não significa que você não ama a pessoa que você cuida. Significa muitas vezes que você está no processo de exaustão, no processo de esgotamento mental, esgotamento emocional, esgotamento físico tão grande. E não só isso, às vezes você olha para essa pessoa que você cuida, você vê, poxa, foi uma pessoa boa a vida inteira, ela não merece isso, eu não quero vê-la sofrendo. Então eu gostaria que Deus a levasse. É um sentimento comum, mas que para o cuidador ele acaba achando que ele é incoerente. E ele acaba se culpando porque ele fica, será que eu não amo minha mãe, meu pai, meu avô por desejar isso? E uma coisa não tem relação com a outra. Você ama, mas você pode estar esgotado e você pode também estar percebendo que a vida que essa pessoa está levando não é uma vida que tem tanta qualidade assim. Então você acaba desejando essa morte. Acaba, diante desse esgotamento físico e mental, também vem esse desejo de desistir, de não querer mais cuidar, de querer institucionalizar. Às vezes você acaba sentindo raiva dessa pessoa que você cuida também. Tudo isso é normal,
tá? Mas você acaba tendo um sentimento de culpa, que a gente precisa trabalhar isso, porque são emoções normais no processo de cuidado. Também é muito comum a frustração, porque às vezes a gente busca todos os recursos, os melhores médicos, os melhores medicamentos, os melhores tratamentos, a melhor alimentação, a gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente não consegue mudar o curso da doença daquela pessoa. A gente não consegue frear essa progressão da doença que talvez essa pessoa tenha. A gente não consegue fazer com que a morte não venha, porque a morte vem para todos. Então isso causa uma frustração do cuidador. E mesmo quando o cuidador cuida de uma pessoa que tem uma demência, por exemplo, uma demência do tipo Alzheimer, que é esperado, que vai progredir por fase, que essa pessoa vai morrer, mesmo assim o cuidador se cobra muito e ele acha que tem ainda ali algo que ele não fez e ele se sente frustrado, porque ele tem essa necessidade de controle, né? Também é comum desespero, que é algo que acontece muitas vezes quando eu estou diante do diagnóstico de uma doença incurável, de uma pessoa que eu amo, ela recebeu esse diagnóstico, e aí não tem um tratamento eficaz no sentido de reversão, como às vezes um câncer em estágio avançado, uma doença de Parkinson, que tem um tratamento, mas vai progredir, não tem cura, uma doença de Alzheimer, uma cardiopatia, né? Não tem algo ali que vai reverter aquilo, às vezes é difícil para o cuidador lidar com isso, ele entra em desespero, porque ele percebe que não vai mudar o curso, e tem a tristeza também de lidar com a doença, de lidar com as perdas que essa pessoa vai ter ao longo do processo. A gente tem o luto antecipatório, onde você percebe que essa pessoa está indo embora, então é uma morte que vai acontecendo dia a dia, e você tem que lidar com a morte dessa pessoa, ela ainda estando viva, porque você aos poucos você vai processando e vai vendo que ela está partindo. Então todas essas emoções são naturais, tá? Isso que eu quero dizer para você. Tudo que eu listei aqui é natural, qualquer cuidador pode sentir, você não é melhor nem pior, porque você sente o que você precisa, que é o que eu vou falar para vocês agora. O que a gente precisa é, primeiro, não ignorar as emoções e os sentimentos que a gente tem. Então, todos aqueles sentimentos que eu falei para você são normais, que você precisa reconhecer esses sentimentos, essas emoções, identificar isso, né? Muitas vezes isso é desconfortável, porque você admitir que você deseja a morte de alguém, você admitir que você está cansado, que você quer desistir, você admitir que você preferir que essa pessoa estivesse numa instituição de longa permanência do que com você, de que cuidar o tempo inteiro daquela pessoa está tomando muito tempo da sua vida. Você admitir tudo isso dói, mas quando você admite, você percebe que você não é um super-homem, que você não é uma super-mulher, você consegue processar isso, você consegue elaborar melhor, tá? E do contrário, se você não reconhece isso, seu estresse vai aumentar, porque você não se reconhece como ser humano, então você vai se culpar demais, seu estresse vai aumentar, você vai acabar tendo explosões de raiva, onde você vai acabar agredindo ou fisicamente, ou por palavras essa pessoa. Você pode enfrentar um processo de ansiedade, você pode enfrentar um processo de estresse, um processo depressivo, justamente por você não reconhecer, não admitir, não entender que você é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, que sente raiva, que sente tristeza, né, que tem vontade de desistir. Enquanto você não reconhece essas limitações, fica muito mais difícil para você elaborar. Quando você reconhece, você elabora melhor. E aí você começa a se sentir mais confortável, a entender que esses sentimentos são normais e você começa a lidar melhor com isso, né? Outro ponto que eu acho muito interessante é você entender que você não é obrigado a ser forte. Então você pode se desesperar sim, você pode ficar triste sim. Por quê? Porque não somos seres, né, que não tem limitações, nós temos limitações. Então, a gente vai ter um momento que nós vamos nos sentir fracos, que nós vamos nos sentir tristes, que nós vamos querer desistir, né? E nesses momentos a gente precisa admitir isso e chorar, sabe? Às vezes a gente que é cuidador, né? Quem é cuidador sente essa necessidade de chorar, de expressar, de falar que tá com raiva, né? Às vezes a gente fica com medo de falar isso, mas o que as pessoas vão pensar de mim, mas a gente sente raiva, a gente fica triste, né? Então a gente tem que expressar esses sentimentos, claro que a gente vai expressar essa raiva, expressar essa frustração para pessoas que são amigas, para outros cuidadores, por isso que a gente sempre fala a importância do cuidador entrar em grupos de cuidadores, seja no Facebook, seja no presencial. Eu sempre digo também que os grupos que a gente tem no digital são muito bons, são maravilhosos, mas eles também não substituem o presencial,
porque é no presencial que a gente olha no olho de outras pessoas, e no presencial que as outras pessoas têm a oportunidade de nos abraçar e nós temos a oportunidade de abraçá-las também. Então, participar de grupos de cuidadores é muito interessante para quem é cuidador. Ali você vai ver que outras pessoas sentem a mesma coisa que você e você vai se sentir encorajada a falar, a expressar a sua raiva, a expressar a sua tristeza, a chorar, né? E admitir isso, falar sobre isso. É um ponto que é muito importante. Quem tem possibilidades também financeiras, né, ou também a gente tem nas instituições públicas, né, a gente tem o Sistema Único de Saúde que oferece, é o psicólogo. Trabalho com o psicólogo também, fazer terapia, fazer análise, né? Às vezes você é tão tímido que você, nesse momento, você não conseguiria entrar num grupo de cuidador. Busca terapia. Existem, por exemplo, universidades públicas, né, onde a gente, não só as públicas, mas as particulares também, que tem o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, onde os alunos de psicologia, com supervisão de psicólogos, de professores, eles oferecem o tratamento gratuitamente. Vocês podem procurar essas universidades também, onde tem curso de psicologia, para procurar o atendimento com o psicólogo gratuito. E vocês podem procurar também, obviamente, dentro do Sistema Único de Saúde, procurar a Secretaria de Saúde do município de vocês para saber sobre o atendimento com terapia. E tem hoje, principalmente depois da pandemia, surgiram muitos psicólogos fazendo atendimentos online e com preço social, né? Porque já que eles não precisam, de repente, pagar, né, um local para poder fazer terapia, às vezes fazem em casa, porque é online, então eles acabam diminuindo esse valor e conseguem atender por um valor social. Então, vocês podem procurar também. Eu acho que a terapia é essencial para quem é cuidador, né? Outro ponto é vocês não se culparem pelos sentimentos de vocês, tá? O tempo inteiro eu bato isso com o cuidador, porque eu vejo muito lá no YouTube, as pessoas escrevem para mim, às vezes mandam mensagem aqui no Instagram, no Facebook, porque eu me sinto mal, porque às vezes eu tenho raiva da minha mãe, eu quero abandonar, eu tô cansada, eu penso em colocá-la numa instituição, e aí eu penso, mas ela foi muito boa mãe, eu não posso fazer isso. Então o cuidador fica naquele conflito emocional e ele se sente mal por isso, não se sinta. É normal, né? É normal ter todos esses sentimentos aí, e você não precisa se culpar por isso, tá? E também sempre falo, assim, com vocês que a gente precisa ter uma saída pra gente lidar com os nossos sentimentos, tá? Cada um vai ter a sua própria forma de lidar. Então, eu vou identificar meus sentimentos, eu não vou reprimir, eu vou falar sobre eles e eu vou buscar forma de lidar com eles. Porque se eu não faço isso, eu não tenho uma válvula de escape, eu vou descontar isso na pessoa que eu cuido. E não é uma coisa que eu quero, não é isso que você quer. E não é isso que eu estou ensinando aqui na live. Então eu vou admitir minha raiva, eu vou chegar pro idoso, eu tô com raiva de você. Não é isso. Né? Naquele momento você vai respirar, né? Vai dar a melhor resposta possível, da forma mais calma possível, mas você vai buscar um momento, vai buscar um espaço para você fugir de tudo isso, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu tô estressada, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ficar sozinha. Então, às vezes eu me estresso com meu pai também. Vocês sabem que eu sou responsável pelos cuidados do meu pai. Então, às vezes eu me estresso. Quando eu me estresso, eu vou lá, faço as coisas que eu tenho que fazer por ele todo dia, dar janta, trocar fralda, não sei o quê. E eu, como ele é lúcido orientado, pai, hoje eu não tô muito afim, tô com muita paciência, não sei o quê, entendeu? Porque ele faz as coisas também que me aborrecem. E aí eu fico na minha, eu fico quieta, eu gosto de silêncio, né? Outra minha forma de válvula de escape também é ouvir música. Música é uma coisa que muda meu padrão emocional. Então, quando eu quero chorar, tem as músicas que eu coloco, que eu vou chorar, e vou me esbaldar tanto chorar até cansar. Tem as músicas que eu utilizo para levantar minha energia, né? Por que eu digo de chorar também, gente? Porque eu tenho muita dificuldade de chorar, tá? E a gente tem necessidade de chorar em determinadas situações. E eu preciso me abrir para jogar essa energia para fora. Aí, às vezes, eu escuto músicas que vão me ajudar a jogar, botar meu show para fora. Também tem as músicas para levantar mais a minha energia, que eu fico, não, tô ficando cabisbaixa porque eu preciso dar uma levantada. Tem as músicas que eu vou ouvir para isso. Gosto muito de fazer caminhada também. É algo que me ajuda, né? Fazer caminhada sem ouvir nada, sem nenhuma música, me ajuda pra caramba. Em algumas situações, dançar. Em outras situações, não, né? Eu, nesse momento, por exemplo, eu não estou estressada, mas eu estou cansada, eu sou uma pessoa introvertida, que é diferente de uma pessoa tímida, tá? Uma pessoa tímida tem vergonha de interagir com as outras pessoas, né? Uma pessoa introvertida, ela precisa ficar mais tempo sozinha, quando ela socializa muito, ela cansa. Então, eu tô nesse momento, vocês viram que eu tava socializando pra caramba, quem acompanha meus stories, cansei, ponto, não quero socializar agora, quero ficar mais na minha. Aí o que eu faço? Eu não fico mais ouvindo música, né? Eu fico mais lendo, fico mais, sabe, mais sozinha, mais em casa, mais meu jeito.
Então, a mesma coisa para o estresse. Vocês também têm que aprender o que faz bem para vocês quando vocês estão estressados, quando vocês precisam levantar energia, quando vocês precisam chorar. Tem que ter essa válvula de escape. Cada um vai ter a sua. Tem gente que vai plantar, tem gente que vai para a igreja. Cada um tem a sua. Vai tocar um instrumento, vai limpar a casa, vai fazer comida. Agora, tudo isso passa por um processo de autoconhecimento, porque vocês precisam se conhecer. E a gente só se conhece quando a gente passa a observar os nossos sentimentos, observar as nossas emoções. Nós começamos a nos silenciar. E aí eu percebo, não, olha, eu tô com raiva, ou tô triste, ou eu tô, sei lá, frustrada, né? E como que eu vou lidar com isso? Aí você começa a ir experimentando coisas. Tem muito isso que eu quero falar para vocês que são cuidadores, tá? Às vezes, vocês já estão tantos anos cuidando que vocês já se perderam, não sabem nem quem são vocês mais. Então, chega ao ponto que o cuidador não sabe o que ele gosta. Isso é péssimo, porque, principalmente se você cuida de uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, vai chegar um ponto que essa pessoa vai partir. Como vai chegar um ponto, qualquer um de nós, dependendo de ter doença ou não, a gente vai partir. E aí você fica com a sua vida, assim, perdida. Você não tem mais significado, você não sabe o que fazer. Porque você não sabe nem o que você gosta mais, que vivia tão só no cuidado, que você acaba esquecendo de você. Então, pense sobre isso, comece a se conhecer, a experimentar coisas diferentes, para você entender também quem é você e o que você gosta, tá bom? E aí eu vou ler agora as mensagens de vocês. Eu quero saber, vocês que estão aqui, que são cuidadores, vocês já passaram por isso, por momentos de estresse, como que vocês enfrentaram, quais são as dicas que vocês também têm para trazer para outros cuidadores, que eu acho que isso também é muito importante, esse compartilhamento aqui de experiências, né? Inclusive, para quem vai assistir a live gravada, vocês também podem deixar os comentários no Instagram, no Face, no YouTube, porque isso ajuda outras pessoas também, quando a gente traz a nossa experiência, né? A Clarice colocou aqui, é verdade. Já passei por todas essas fases, é muito difícil, né? É isso. Clarice já se colocou. Boa tarde, Mônica. Gratidão aí pela sua presença na live, Mônica. Boa tarde, Robinho, né? Gratidão aqui pela sua presença. Karina também, Coutinho, gratidão. Clarice colocou, sinto vontade de ficar sozinha, de andar na terra, na grama. É um negócio muito legal também, que é o aterramento, tá, gente? Se vocês procurarem aqui no Instagram também, eu não sei se no Instagram, se vocês colocarem Juliana Benevides aterramento, vocês vão achar, assim, lá na busca, né? Mas aqui no meu Instagram, certamente, se vocês forem subir nas publicações, tem uma publicação que eu fiz sobre aterramento, que é muito importante também, em especial quando nós estamos estressados, né? Que é você andar descalço na terra. Não é no piso, no azulejo, é na terra, na grama, na areia de praia, né? Pra gente trabalhar essa questão das nossas energias. É muito importante, tá? Façam isso. E a Clarice colocou que também gosta de ficar sozinha, né? É uma coisa que eu gosto muito também. Não é muito, as pessoas não entendem muito, mas também não me importo muito com as pessoas, não. A minha família, sim. As pessoas sabem quando eu tô estressada ou quando eu tô com... Que às vezes não é o estresse, mas esse cansaço do social mesmo, que me cansa, né? A minha família sabe. Então as pessoas quando vêm aqui pra casa, por exemplo, elas não ficam muitos dias. Meus amigos, em geral, não me perturbam de ficar me mandando mensagem direto. Eu digo perturbam porque pra mim é perturbante mesmo. Receber mensagem o tempo inteiro me cansa. Quando eu convivo muitos dias com as pessoas também, né? Não só família, mas outras pessoas me cansam, né? Por isso que às vezes eu falo assim, gente, eu falo que vai ser muito difícil pra mim, assim, me casar novamente. Pode ser que um dia eu me case, né? Mas vai ser difícil porque vai ser difícil encontrar uma pessoa que tenha essa percepção e que aceite isso, né? O meu esposo, por exemplo, ele sabia quando eu estava estressado que eu queria ficar quieta. Ele sabia quando também eu não estava estressada, mas eu estava nessa fase de ficar mais na minha. Então, vai lá, faz sua caminhada. Eu ficava sozinha, lendo no meu quarto, não sei o quê. As pessoas, em geral, acham que, assim, que é falta de amor, que é falta de carinho. Aquela encheção do saco toda, né? Então, eu acho, assim, que vai ser muito difícil pra mim por isso, que eu não abro mão, assim, do respeito a mim mesma, né? Essa questão do introvertido. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa extrovertida, e aí você, por exemplo, tá estressada, você pode querer o contrário, você pode querer sair de casa. Pessoa extrovertida gosta de palco, então ela gosta de interagir muito com as pessoas, ela gosta de ser vista. Então, por exemplo, se é um cuidador estressado, ele fica ali 24 horas cuidando de um idoso, pode ser que ele queira sair daquele mundo ali de cuidar só do idoso e sair no meio da multidão, amigos, festa, aquela coisa toda, né? Extrovertido precisa disso para ele levantar a energia dele. O introvertido é o contrário. Você precisa se afastar de tudo isso para subir a sua energia, né?
Então, assim, se você é um cuidador, você é uma pessoa extrovertida, talvez nessa hora do estresse você vai precisar interagir com mais pessoas, ir várias vezes para grupos de cuidadores, ir para o meio dos amigos, para a família, para você se recuperar, né? O Robin colocou aqui para mim, li informações sobre ela, mas DFT, minha sobrinha foi recém-diagnosticada e quis aprender mais sobre a doença. O conteúdo me ajudou muito, foi um vídeo. Que bom, Robinho. Eu não tenho tantos vídeos sobre DFT, mas eu acho que eu tenho uns 5 vídeos, né? O último vídeo que eu fiz sobre DFT foi o mais completo, mas você pode colocar lá no YouTube, Demência Frontotemporal Juliana Benevides, e assistir os vídeos que eu tenho. Eu acho que são no máximo uns 5 vídeos. Porque é uma doença que, embora eu tenha conhecimento sobre ela, não é uma doença que eu lido muito no dia a dia, no sentido assim de conhecer muitas pessoas que tenham DFT, né? Então eu acabo falando pouco, mas eu acho que os vídeos estão bem completos. Uma coisa que eu quero dizer para vocês que cuidam de pessoas com DFT ou com outras demências é que o mecanismo fisiopatológico da doença eu já expliquei na live como que acontece, quais são os sintomas da doença e etc, né? E aí, muitas vezes o cuidador fica assim, fale mais sobre DFT, porque eu quero aprender a lidar com a pessoa que eu cuido. A forma de lidar com DFT é a mesma forma de lidar com Alzheimer, tá? Os sintomas, a ordem dos sintomas que vão surgir é diferente para DFT, para uma pessoa que vai ter demência na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, a ordem dos sintomas. Mas, no fim, todos vão apresentar basicamente todos os sintomas se chegarem na fase final dessas demências. Então, assim, a forma de lidar é a mesma que eu ensino para lidar com quem tem Alzheimer. Então, eu cuido de uma pessoa que tem DFT, tá com problemas em relação à sexualidade. Assiste meu vídeo falando sobre sexualidade na doença de Alzheimer. Tô com problema em relação ao comportamento. Tudo que eu ensino sobre como lidar com o comportamento de quem tem doença de Alzheimer é a mesma coisa que vocês vão usar para quem tem DFT, porque todas são tipos de demência. Então, as formas de lidar com pacientes que têm demência é a mesma. Eu puxo nas lives, né, coloco o tema Alzheimer, porque é um tema que tem uma busca maior, né? Então, ele vai chamar mais a atenção das pessoas para assistir esse número grande de cuidadores de pessoas que têm Alzheimer. Mas a forma de lidar é a mesma, tá? Então, isso também eu queria falar para vocês e para pessoas que cuidam de idosos com outras demências também, tá? Quero dar uma boa tarde para Paula Bautista. Seja bem-vinda, Paula. Gratidão por sua presença, né? Antes de finalizar a live, quero ver se vocês têm alguma pergunta sobre o assunto. Dizer para vocês que amanhã teremos live. O tema da live vai ser 5h30 da tarde. Nós vamos conversar sobre como lidar com aqueles familiares que não aceitam o diagnóstico de demência. Então, por exemplo, eu sou cuidadora de uma pessoa e aí ela foi diagnosticada com demência, a família não aceita. Ou eu sou profissional, né, atuo numa equipe aqui, a gente levou essa informação para aquela família, a família não aceita, não sabe como lidar. Ou eu sou filha, cuido da minha mãe que tem uma demência, mas a minha irmã, meu irmão, não sei o que, não consegue lidar e nega uma situação. Como que eu faço? Amanhã na live, às 5h30 da tarde, a gente vai falar sobre isso, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês também, pedir para vocês compartilharem, então seja vocês que vão assistir pelo Face, né, gravado pelo YouTube, que eu vou colocar daqui a pouco na plataforma, compartilhem a live, comentem, tá? Comentários, curtidas, compartilhamentos são muito importantes. Eu não faço investimento em anúncio, né, nas redes sociais, como as pessoas fazem, vou fazer ainda, provavelmente a partir do ano que vem. Quando eu tiver até mais tempo para oferecer meus cursos, né? Porque a gente faz um investimento financeiro e anúncio, você também tem que estar oferecendo cursos, né? Você tem que ter um retorno financeiro. Como eu não estou fazendo abertura de cursos, né? Nesse momento, só vou abrir provavelmente o SOS Alzheimer lá para agosto. Enfim, estou abrindo 2 turmas só no ano por conta da minha rotina de trabalho e principalmente o doutorado. Eu não estou fazendo um investimento financeiro nas minhas páginas nesse momento. E aí eu preciso da colaboração de vocês para chegar para outras pessoas. Como que vocês colaboram? Curtindo, comentando, qualquer coisa que você escreve aqui, um oi, um boa tarde, gostei da live, e compartilha, isso já me ajuda, né? Então, assim, se a live tem um conteúdo que vocês gostaram, aqui no Instagram, vai lá, clica na setinha, manda para todos os seus amigos. Vai assistir aqui no Instagram, mas a maioria das pessoas, meus amigos, eles gostam de assistir pelo YouTube. A live vai daqui a pouco pro YouTube. Vocês podem pegar o link lá do YouTube e mandar nos grupos, né? WhatsApp, enfim, Facebook, os grupos que vocês têm. Assim vocês vão me ajudando, né, a expandir o meu trabalho e a chegar a outras pessoas, tá bom? E por último, também, se não tiver perguntas, eu já vou finalizar a live. Eu quero dizer para vocês que lá no meu canal do YouTube
tem muitos vídeos, são mais de 500 vídeos falando sobre idoso, sobre longevidade, sobre gerontologia, ou seja, tudo nesse universo, né? De saúde da pessoa idosa, de convivência com a pessoa idosa, do campo de trabalho da gerontologia, que fazer para envelhecer melhor. Tem muitos vídeos sobre alimentação, sobre exercícios, sobre saúde emocional, sobre meditação. Procurem lá, né? Tem alguns vídeos estão em playlists, outros não. Mas vocês podem ir fuçando lá o meu canal do YouTube, que tem muita coisa, tá? Quero dar uma boa tarde aqui para a Psy Lidiane Barreto, acho que é psicóloga, né, Lidiane? Gratidão pela sua presença, espero que você tenha gostado da live. Sandrinha, né? Estou aprendendo muito a cuidar das pessoas, que eu cuido com seus vídeos. Que bom, Sandrinha. Sandrinha sempre tá por aqui também. Gratidão, Sandrinha, por sua presença. E é isso, gente. Participem da live de amanhã, às 5h30 da tarde, tá? Vai ser muito interessante ter a presença de vocês, em especial pessoas que enfrentam essas situações aí. E profissionais, né? Porque a gente vai lidar com isso o tempo inteiro. Quando tem um diagnóstico de demência que a família não aceita, ela vai em 10 médicos, ela arruma desculpa para aquilo. É um processo de negação que a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? A Lidiane colocou, eu cuido de um idoso que tem Alzheimer. Pois é, tem muita coisa, Lidiane, tem uma playlist enorme com muitos vídeos sobre Alzheimer lá. Qual que é o diferencial do meu trabalho? Que acaba lentificando os meus vídeos chegarem para mais pessoas. Eu não gravo vídeos curtos, que é muito importante para você expandir suas redes sociais. Então, quando você grava um vídeo de 1 minuto, de até 5 minutos, você grava o vídeo e você coloca na rede social, a chance das pessoas assistirem do começo ao fim é muito maior. E aí as redes sociais têm um algoritmo, Instagram, Facebook, YouTube. Se você posta um vídeo e as pessoas assistem do começo ao final, as redes sociais elas divulgam mais os seus vídeos gratuitamente para as outras pessoas. Quando as pessoas pulam o seu vídeo, né, eles divulgam menos os seus vídeos, eles indicam menos os seus vídeos. Vocês percebem quando você entra no YouTube, você assiste um negócio, aí aparece um vídeo semelhante. Como eu só faço lives, e as lives são de 30 minutos a 40 minutos, né? É mais difícil, porque as pessoas vão entrar na minha live gravada, elas vão pular, aí elas vão pular no final. Então, por isso que eu digo pra vocês que eu dependo muito de vocês compartilhando. Eu não gosto de fazer vídeo pequeno, eu já fui orientada, eu entendo demais, não gosto. Eu gosto de fazer live, porque eu gosto das pessoas ao vivo, eu gosto de conversar, eu gosto de trazer um trabalho concreto, eu não gosto de trazer uma dica, duas, né? Então, é algo que acaba me dificultando aí, crescer nas redes sociais. Mas eu faço o que eu sinto no meu coração, que é isso que eu gosto, a live, saber que vocês estão aqui assistindo ao vivo, não tô falando sozinha. Eu gosto disso e, enfim, aos poucos a gente vai chegando aí nas pessoas que a gente tem que chegar, né? Ana colocou aqui, cuide dos pais, né? Valioso seus ensinamentos. Que bom, Ana. Fica muito feliz, né? Muito orgulhosa de você cuidar dos seus pais e muito feliz de saber também que você está aprendendo aqui com meus conteúdos, né? Lidiane colocou, você pode mandar o link de quê, Lid? Do YouTube? Se for YouTube, não tem erro. Você escreve lá no YouTube Juliana Benevides, vai aparecer o meu canal do YouTube. Aí lá no canal tem a opção de playlists. Aí você procura lá as playlists que são do seu interesse. Também você pode me mandar quando terminar a live, manda uma mensagem que eu mando o link lá da playlist sobre Alzheimer, sem problema nenhum, tá bom? É isso, gente. Vou finalizar então a live. Agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, vou fechar a live. Ela daqui uns 2 minutinhos ela já está salva aqui no Instagram. Quem puder, por favor, retorna aqui no Instagram daqui uns 2 minutinhos. Curte o vídeo dessa live e escreve lá. Aprendi, não aprendi, gostei, não gostei. Clica lá na setinha, manda para as pessoas que você conhece. Se vocês puderem também, daqui uns 20 minutinhos, entrem lá no meu canal do YouTube, copiem o link e mandem para a galera aí que precisa assistir essa live, tá bom, gente? Ó, um abraço, vocês fiquem com Deus e amanhã às 17h30 a gente se encontra para mais uma live, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. A Lid, psicóloga na UF. Qual UF, Lid? De Rio das Ostras ou de Campos? Depois manda aí para mim quando você for pedir o link, manda mensagem lá de qual UF que você é. Aliás, acredito que seja daqui, né? Não sei se é dos outros polos também. Mas se for daqui, provavelmente até te conheço pessoalmente, né? Boa tarde, Naelza. Boa tarde, Sandrinha. É isso. Voltem. Quem chegou no final, voltem. Assistam as lives, né? A gente falou sobre os sentimentos e as emoções dos cuidadores. E, né, listei e falei como lidar com eles, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima live. E a gente se encontra amanhã, então, às 17h30. Tchau, tchau.